O medo atravessou o tempo e fez parte das nossas histórias desde sempre. Era o medo de quem foi arrancado do seu chão, medo de não resistir à travessia por mar e terra, medo dos castigos, dos trabalhos, do sol escaldante, dos espíritos daquela gente. Medo de andar, medo de desagradar, medo de existir. Medo de não gostarem de você, do que fazia, que não gostassem do seu cheiro, do seu cabelo ou da sua cor. Que não gostassem de seus filhos, das cantigas e da nossa irmandade. Acabei de finalizar Torto Arado, que não é à toa que é considerado um dos clássicos da contemporaneidade da literatura nacional. Eu venho aqui reforçar esse título e dizer que é muito bem merecido. Então fica aí para a gente conversar um pouquinho mais dessa obra e para eu te apresentar um pouquinho mais do Itamar Vieira Júnior, de Torto Arado, dessa história maravilhosa e te convidar, caso você não conheça, a conhecer e ler essa obra. Bom, e para entender a obra, primeiro a gente tem que entender um pouquinho mais do autor e de onde ele veio. Bom, Itamar Vieira Júnior, ele é baiano, ele nasceu em Salvador e fez a graduação e mestrado em Geografia na Universidade Federal da Bahia. E além disso, ele é doutorado, ele é doutorando em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA também. O Itamar foi um servidor público durante muito tempo. Ele trabalhou ali no INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, tá? Então, por isso, ele sempre foi muito próximo das comunidades rurais, dos povos originários em si, e isso influencia muito a obra dele, principalmente aqui em Torto Arado, onde a gente vê claramente toda essa síntese de ideias que ele teve durante todo esse tempo. Aliás, porque a gente está falando de um livro que foi planejado durante muito tempo, que inclusive o Itamar, ele começou a escrever, ele escreveu as primeiras 80 páginas, mas acabou que as páginas se perderam em uma mudança que ele fez de casa na época, e essa história foi meio guardada na gaveta, mas o Itamar mesmo conta que ele sempre teve essa ideia e essa história para contar. Então, esse livro foi uma grande obra de muitos anos de estudo, de vivências mesmo, que o autor foi colecionando durante o tempo. Bom, primeiramente, começando a falar um pouco mais da capa, também do livro, que é muito marcante. Eu, particularmente, eu tenho essa edição aqui, que é essa capa lindíssima, inclusive, mas não é a arte original da capa publicada no Brasil, mas é, sim, uma edição comemorativa, onde a gente tem várias espadas de São Jorge. A capa oficial mostra ali duas mulheres negras, segurando uma espada de São Jorge, que é uma fotografia real que existe, mas só que na fotografia original, que a artista da capa se referenciou, mostra duas mulheres negras segurando uma espada, mas só que ela trocou e colocou a espada de São Jorge, simbolizando realmente ali a resistência daqueles povos, tá? Então, basicamente é isso, uma breve história da capa. Bom, finalmente vamos para a história do livro, para depois a gente falar um pouquinho mais dos aspectos e críticas que o autor trouxe, e que ele fez de forma genial nessa obra. A gente está falando aqui de um povoado, de uma comunidade, que são descendentes direto de escravizados, então a gente vê muito essas veias abertas realmente que a escravização, que a colonização deixou nesses povos e deixam até hoje, porque a colonização é algo, uma memória que persiste até hoje. As consequências, na verdade, elas persistem até hoje e vão persistir enquanto houver humanidade, porque o que foi feito foi um crime, foi o maior crime contra a humanidade que a gente já teve, A gente vai conhecer esse povo através de duas irmãs, que é a Bibiana e Belonísia. Os nomes desse livro, eles são bem exóticos mesmo, tá? Mas, enfim, a gente vai conhecer esse povoado, essa comunidade de Água Negra, que é ali a região onde eles se aglomeram, em uma fazenda rural. Lembrando aqui que essa história é passada num espaço rural, inclusive que influencia muito ali na construção de lugar, de espaço, lógico, mas que o autor consegue colocar no papel muito bem. Ele traz muitos aspectos físicos, geográficos daquele lugar. Tem muitas plantas, muitos pássaros, muitas coisas daquela região que eu simplesmente não sabia. Eu tive que, lendo o livro ali, toda hora pesquisando no dicionário para aprender coisas novas, porque realmente traz uma cultura local muito grande e muito rica. E, lógico, os aspectos sociais, Mas isso vamos deixar para outra parte do vídeo, que é falando ali das críticas, justamente. A gente conhece
esse povoado através das duas irmãs. No começo do livro já acontece uma cena traumática, onde elas, com muita curiosidade de saber o que a avó delas guardava em uma mala debaixo da cama, esperaram a avó delas sair ali da casa onde elas moravam, porque a avó dela morava com elas, e foram ver o que tinha ali naquela mala que a avó delas tanto mexia. Elas encontraram um facão que tinha um cabo de marfim, então elas ficaram muito encantadas com a beleza daquele objeto e colocaram a boca. Uma das irmãs levaram à boca aquela faca, né? E a outra, com curiosidade, né, de saber o que se tratava aquilo, arrancou à força, com violência, da boca da outra irmã, o que causou um corte na boca da outra, mas assim que ela colocou na boca também a faca, porque as duas fizeram esse gesto, a outra irmã tirou também a força e acabaram que as duas se cortaram e uma delas perdeu a língua e com isso a capacidade de falar. E, bom, a gente vê essa construção muito linda, onde essas duas irmãs, a partir daí, se juntaram muito, né? E eram como se elas fossem uma só, já que o autor ele não revela qual foi a irmã que teve a língua cortada. Então, em muitos momentos da narrativa, a gente até se confunde em qual irmã está narrando, né? Porque justamente elas se tornam uma só. Em determinada parte do livro, isso acaba indo para outro lado, né? Porque uma dessas irmãs sai daquela comunidade, vai à cidade para tentar uma vida melhor. Mas, basicamente, o livro ele vai alterando ali a narrativa entre essas duas irmãs e uma entidade que é a Santa Maria Pesqueira, se eu não me engano, da pescaria. Santa Rita da Pescaria. Enfim, esse personagem, né, essa entidade, na verdade, ela aparece narrando bem no final do livro, mas só que é uma entidade que se torna presente na história toda, que a gente já vai falar um pouco mais quando entrar no aspecto da religião. Mas basicamente é isso, então conta a história dinâmica, né, as vivências, o cotidiano daquele povoado, que é totalmente esquecido, negligenciado no sentido estatal, mas apesar das misérias e mazelas que esse povo é obrigado, né, eles são impostos a viver, eles são muito acolhedores, eles vivem numa consciência coletiva muito linda, muito certa, assim, onde a história deles, elas caminham como se fossem uma história só. Claro, cada personagem tem sua particularidade, mas é lindo ver que a comunidade, se um é machucado, todos são. Se um precisa de ajuda, então todos se mobilizam para ajudar, né? É uma consciência coletiva muito grande. Como eu disse, a história gira em torno dessas meninas e da família delas, né? Então a gente conhece a mãe, que é a Salustiana, e o pai das meninas, que chama Zeca Chapéu Grande. O nome dele não é esse, obviamente, né? Mas só que é um apelido ali que é utilizado para ele. E ele é o curandeiro, né? Ele é um grande líder dessa comunidade, um curandeiro que mexe com as práticas religiosas. Eles cultuam uma religião que se chama Jaré. Eu nunca tinha ouvido falar, eu acho que muita gente, inclusive, antes de ler esse livro também nunca tinha ouvido falar nessa religião. É uma religião própria da Chapada Diamantina, que é onde se passa o livro. A gente vê muitos aspectos sincretistas. Essa religião, ela é um pouco parte umbanda, um pouco parte católica. A base dela é matriz africana, isso fato, mas só que por conta muito da história também desses povos, que por muito tempo foram calados em relação à religião deles mesmos, que eles não poderiam expressar a própria religião, acabou criando um sincretismo ali, onde eles tinham que aderir a elementos católicos na própria religião para eles conseguirem cultuar minimamente ali as suas oficiais religiões de matrizes africanas. Então, em uma dessas derivações surge o Jaré. Bom, agora vamos para a parte mais interessante, né? Que é falar o que o autor quis passar, e ao meu ver também o que o autor quis passar. Claro, a gente está falando da minha interpretação, eu pesquisei bastantes coisas, né, antes de vir falar algo aqui, porém, eu vou falar muito do que eu entendi, da minha interpretação para isso tudo. Algumas coisas que eu tinha tirado conclusão, eu vi em algumas entrevistas do autor, que é realmente o que ele queria passar com a obra, então eu fiquei bem feliz, assim, eu acho que minha compreensão está correta. Mas enfim, primeiramente a gente não sabe em que ano, né, se passa, a gente não sabe o período temporal, histórico que aquilo está se passando. Por quê? Ele não dá isso de bandeja, e isso é muito proposital. Por quê? Aqui a gente vê, como eu disse, povos descendentes diretos de escravizados, que não são escravizados em si, mas eles vivem em situações análogas à escravidão. Aí que o ponto pega, porque assim, eles vivem em uma terra onde eles precisam trabalhar para morar sem remuneração nenhuma,
o dono da terra não garante o que eles vão comer, então eles precisam plantar em seus quintais, e ainda essa parte de subsistência, essa plantação de subsistência, eles têm que dar parte dessa plantação para os donos da terra. Então, é basicamente uma forma de escravização, não é mesmo? Eles acabam aceitando essas condições justamente porque, agora um recorte histórico aqui bem rápido, naquela época, quando foi assinado a Lei Áurea, né, acho que não é novidade para ninguém, os negros eles não tiveram nenhum tipo de assistência do governo ou um plano de políticas públicas ideal para que eles fossem colocados na sociedade. Eles simplesmente foram jogados às margens e com isso eles foram tendo que se adequar e sobreviver de forma geral. Por isso eles se amontoavam nas periferias da cidade, né, que hoje são as famosas favelas. E também eles aceitavam passar por esse tipo de coisa nas fazendas, no campo rural, porque eles simplesmente não tinham outra opção. E o livro, quando ele não diz qual é a época que ele se passa, já é uma crítica muito gigante. Por quê? Em todo momento, enquanto eu estava lendo, eu tentava me apegar a aspectos e símbolos que o autor ia deixando para entender em qual época que ele estava falando. E simplesmente não tem como. Não tem como você tirar um recorte, óbvio. A gente conseguia ali deduzir que era depois da escravização, né? De 1888. Mas a época em si a gente não conseguia. Ele pode simplesmente ser um livro contemporâneo. Porque essas condições que esses trabalhadores rurais viviam pelo menos, né? Em tese, elas continuam existindo. Então a gente não consegue tirar um recorte histórico disso, um período específico onde essas coisas acontecem, porque elas simplesmente não deixaram de acontecer. Ainda tem muita violência, muita exploração no campo rural, afastado dos grandes centros urbanos, onde simplesmente o Estado não chega, as leis não chegam, a justiça não chega, eles são totalmente invisíveis, né? Invisibilizados ali. Eu acho que esse livro ele é um grande grito dessas pessoas falando que elas existem, falando que elas estão em nosso meio e falando que elas são cidadãs assim como qualquer outra, e apesar de não ter um nível intelectual muito avançado ou enfim, às vezes até mesmo não saber ler, elas têm um conhecimento da terra e um conhecimento de vida muito maior do que muita gente. Eu acho que outro ponto muito interessante da obra é que ela a todo momento coloca a educação como instrumento libertador, né? A gente vê dois personagens, um deles eu já falei, que é a Bibiana, e o seu esposo, né, seu marido, o Severo, que também é seu primo. No momento que eles saem daquela comunidade para, enfim, estudar e procurar uma condição melhor de vida, eles voltam com uma consciência social muito maior. Voltam com uma consciência que eles sempre foram explorados e que sempre vai haver exploração caso eles não lutem e resistam. A todo momento, assim, o livro coloca a educação em primeiro lugar como esse instrumento, né, de transformação e transgressor. No começo do livro, a gente vê uma professora indo até essa comunidade para ensinar as crianças a ler e escrever, e também dando aulas diversas de história, de ciências e matemática, por exemplo. E ali, a Belonísia, ela tem uma parte específica que ela fala assim, olha, mas sinceramente eu não sei para que eu vou usar essas coisas, porque elas não fazem parte do meu cotidiano. E aí, mais pro final do livro, a Bibiana, ela se forma em pedagogia, né? Ela, na verdade, não se forma em pedagogia porque naquele tempo era chamado de magistério, né? Ela fez o magistério para, enfim, dar aulas, e quando ela ministra aula para o povo, ela ministra com um olhar muito mais acolhedor, enfim, e falando de pautas que realmente fazem sentido para aquela comunidade. Então a gente vê também um recorte de como a educação ela sempre foi elitizada, mas mesmo assim ela é muito importante como instrumento transformador para a sociedade, né? A gente vê esses dois pontos, eles brigando entre si. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu, sinceramente, amei gravar ele e eu espero trazer mais conteúdos desse nicho, assim, falando mais de literatura nacional, de filmes nacional, de cultura nacional, que é muito importante. Mas, considerações finais. Isso aqui, gente, é um respiro. Eu acredito que a literatura nacional ela está entregue em ótimas mãos. Isso aqui, apesar de ser um livro duro, um livro que a gente lê com aquele amargor realmente, com aquele nó na garganta, ele é muito refrescante. E eu digo refrescante no sentido de alívio,
que a gente olha para uma obra dessa e sente alívio pelo nosso Brasil, pela nossa cultura de forma geral, e como a literatura nacional ela tá viva, ela respira e ela vai continuar resistindo. É uma obra sim que vai se tornar um clássico, porque essas pessoas elas precisam ser ouvidas, e enquanto existem autores assim, essas pessoas estão em ótimas mãos. Enfim, eu vou encerrar o vídeo agora. Eu espero que vocês tenham gostado, leiam Torturado, leiam literatura nacional, gente. Um beijo para vocês.